Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso querido e precioso estudo guiado. A nossa lição, nós estamos na terceira semana desse trimestre, onde durante esse período nós vamos estar meditando, refletindo nos temas que permeiam o Evangelho de João. Evangelho esse que a gente já viu nesses poucos dias que estudamos, que há uma diferença gritante, né, dos outros evangelhos. O João, o escritor João, né, o apóstolo João, ele procurou ali, de uma maneira bem diferenciada, começar o seu livro, né, trazendo ideias diferentes, ideias que, vamos dizer assim, havia um propósito, né, no que ele queria descrever, no que ele queria relatar no seu livro. E aí a gente vai dar continuidade nessa ocasião. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve logo para que você não perca mais nenhum estudo guiado. Davi, por que é que eu devo? Você precisa de vez em quando ser notificado. Às vezes, com as muitas tarefas do dia, as coisas passam pelo sentido, ou seja, a gente tende a esquecer, e principalmente quando o assunto é Bíblia, o estudo da Bíblia, né? Satanás, ele procura, com sua vasta galeria, tentar nos distrair com as coisas desse mundo. Mas aí, se você for inscrito, você vai ser lembrado com a notificação do estudo guiado. Também deixe o seu gostei para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Recados dados, agora eu quero te convidar a juntos nós fecharmos nossos olhos, fazermos nossa oração e logo em seguida estudarmos a palavra de Deus. Vamos fazer isso agora então? Oremos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Ela que tem sido o nosso alimento, ela que tem sido o motivo do nosso ânimo, aquilo que tem nos dado esperança de dias melhores, porque a Tua Palavra bem nos afirma que o Senhor está preparando novos céus e nova terra, onde habitam justiça. Justiça essa que nós queremos viver, Pai. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a presença do Teu Santo e bom Espírito, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, terça-feira, dia 15 de outubro, basicamente, estamos chegando à metade de um mês, né? O tempo está passando muito rápido e por isso nós precisamos cada vez mais nos aprofundar no estudo da palavra. O tema do nosso estudo hoje é ouvindo ou não ouvindo a palavra. Foi nos apresentado aqui um contexto bíblico do Evangelho de João, a qual nós vamos ler, e logo em seguida eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos. Tá? Então, Evangelho de João, capítulo 1, verso 9 ao 13, diz assim, ó: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que texto maravilhoso. Aqui tem alguns pontos bastante interessantes para nós refletirmos. E o primeiro ponto que eu separei diz assim, ó: o prólogo do Evangelho, ou seja, os 18 versículos do capítulo 1 de João, descreve não apenas quem é Jesus, a palavra Logos, mas também como as pessoas se relacionam com ele. A gente vê nos primeiros versos do capítulo 1, João fazendo ali a declaração da forma como ele interpretava a palavra grega Logos, né? E logo em seguida, com base nesses versos que a gente leu, do 9 ao 13, a gente nota ali que por mais que estava profetizado que o Filho de Deus, o Messias, estava para chegar, infelizmente as pessoas, ou principalmente um grupo de pessoas que deveriam, vamos dizer assim, estar apercebidos e atentos a essas profecias, essas pessoas, infelizmente, não tinham se preparado, ou pior, não quiseram receber ou aceitar a forma como o Filho de Deus foi apresentado no mundo. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, em João
1:9, Cristo é chamado de a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Essa luz ilumina o mundo, tornando-o compreensível. Olha que coisa interessante. Quando eu estava pontuando isso aqui, eu refleti no seguinte aspecto. Imagina um mundo, imagina a sociedade sem a perspectiva da salvação. Como seria? Um mundo, vamos dizer assim, desanimador, não é mesmo? Um mundo sem esperança. Um mundo onde a brevidade da vida seria algo, podemos dizer assim, terrível, como se fosse um relógio, um cronômetro, onde o nosso tempo estivesse sendo contado e a gente estivesse naquela ânsia de querer perpetuar mais o tempo, mas sem nenhuma condição. Mas graças a Jesus, graças à luz do mundo, graças ao Filho de Deus, é que nós temos uma perspectiva muito maior. A nossa esperança não se limita à vida neste mundo mau. A luz que Jesus trouxe foi trazendo aquela luzinha no fundo do túnel, dizendo o seguinte: olha, existe algo muito mais além do que isso que vocês conhecem. Existe algo a ser vivido além da vida que vocês vivem nesse mundo. Olha o que um rapaz aqui bastante conhecido disse, o C.S. Lewis. Creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. É graças a Jesus que a gente tem não apenas um vislumbre, mas uma visão completa acerca daquilo que é real, acerca daquilo que é interessante, acerca daquilo que, vamos dizer assim, tem valor para mim, para você, algo a ser buscado, encontrado e vivenciado, que é exatamente a vida eterna em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, de acordo com C.S. Lewis, comparando-se a um sol, Jesus é algo não apenas que traz a visão privilegiada acerca do todo, mas também ele nos ensina e nos ajuda a enxergar as coisas com uma visão muito melhor, né? Um outro ponto que eu destaquei aqui na nossa lição, no nosso estudo guiado, diz assim, ó: observe as implicações do texto de João 1:9. A luz chega a todos, mas nem todos a acolhem. Infelizmente, quando a gente medita na história de Jesus, a gente percebe que o povo que foi escolhido por Deus desde Abraão, um povo que tinha sido separado para ser o povo de Deus, esse povo não tinha se preparado. Esse povo, além de não ter se preparado, esse povo acabou rejeitando. E a gente vê o cumprimento ali das 70 semanas que foram cortadas da profecia das 2.300 tardes e manhãs ali de Daniel. Esse período de 70 semanas, ou 490 anos, era o período em que seria determinado para o povo judeu. Era um período, vamos dizer assim, de misericórdia, de tipo, olha, vocês vão ter essa última oportunidade. Oportunidade de quê, Davi? Oportunidade para receber o Filho de Deus. A gente percebe que a culminância desse período, das 70 semanas, ou seja, os últimos instantes, os últimos anos, ele termina ali com a morte de Jesus. E, infelizmente, Jesus foi rejeitado pelos seus. Os seus não o reconheceram e não o receberam. E isso é um fato bastante triste, né? Um outro ponto que eu destaquei, que tem a ver com esse assunto que nós estamos falando, é que em Romanos, no capítulo 9 ao 11, Paulo trata do mesmo tema trágico, o fato de muitos judeus terem rejeitado Jesus. Mas Paulo não termina com uma nota negativa. Ele diz que, de fato, muitos judeus, juntamente com gentios, aceitarão Jesus como o seu Messias. Paulo ele traz à tona a mesma realidade que João está trabalhando aqui no capítulo 1. Né? Porém, Paulo ele vai além. Ele diz, infelizmente, os judeus, na sua totalidade, não receberam e não aceitaram Jesus. Mas houve alguns judeus, juntamente com outros gentios, que sim aceitaram Jesus.
Não foram todos que estavam nessa situação de rejeitar o Filho de Deus. Houve alguns poucos que sim estavam abertos à mensagem, que receberam a mensagem de prontidão e aceitaram o Senhor. Podemos citar, por exemplo, Jairo, né, que era ali a pessoa que gerenciava a sinagoga, José de Arimateia, quem sabe outros, né, os próprios discípulos que eram judeus também, né? Ou seja, houve pessoas que sim aceitaram a mensagem de Jesus, que estavam abertas, que foram impressionadas, que se permitiram se relacionar com Jesus. Não foram todos, mas houve sim alguns. E o que Paulo chama a atenção a isso é exatamente a seguinte verdade. Por conta que os judeus, de certo modo, rejeitaram o Filho de Deus, Jesus, né? Isso pode suscitar um sentimento averso aos judeus, principalmente por aqueles que não são judeus. E de fato isso é verdade. Os movimentos antissemitas é exatamente por conta disso, né? Eles colocam como desculpa o movimento antissemita, alegando que foi o povo que crucificou Jesus, o povo que rejeitou Jesus, o povo que matou Jesus. E aí Paulo chama a atenção a esse detalhe importante, dizendo o seguinte: olha, não faça dessa forma. Porque você, se referindo ao gentio, que veio de uma videira brava, ou seja, de uma árvore que não dava frutos, você que veio desse tipo de árvore e foi enxertado na videira perfeita, na videira boa, na videira que dá frutos, não trate mal aqueles que são natural dessa videira, com os ramos que pertencem a essa videira. Lembre-se daquele detalhe muito importante. A salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Jesus não foi contra os judeus. Jesus pertenceu aos judeus, era judeu. Foi ensinado dentro das doutrinas dos judeus, né? Vivia ali sobre os regimes dos judeus. Ou seja, a gente não encontra margem bíblica para sermos contra os judeus. Tá certo? Esse é um ponto bastante importante. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: seguindo a mesma ideia, João diz que todos os que receberam Jesus como Salvador se tornarão filhos de Deus. Isso acontece quando cremos em seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Você talvez aí tenha uma realidade complicada, talvez na sua família. E talvez você não tenha nenhum referencial do que é uma família de verdade. E eu gosto dessa analogia que João faz aqui, no aspecto de que quando nós acreditamos em Jesus, quando nós recebemos Jesus, nós somos adotados à família de Jesus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. E eu te pergunto, quer reconhecimento maior? Quer tratamento melhor? Jesus nos trata como irmãos. Jesus nos adota à família dele, ou seja, nós basicamente passamos a ser parentes. E é por esse parentesco de adoção que eu e você somos convidados a depositar toda a nossa confiança no Filho de Deus. Afinal de contas, existe aquela máxima de que mexa com qualquer um, mas não mexa com nenhum ente da família. Quando nós assumimos essa realidade, nós enxergamos e tratamos as coisas, vamos dizer assim, o entendimento bíblico com uma maneira completamente diferente. Porque agora a nossa visão eu faço parte da família de Deus. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pelo poder, pela presença, pela aceitação, vamos dizer assim, o depósito de confiança que nós fazemos a Jesus, nós conquistamos o direito de sermos pertencentes da família de Jesus. Um outro ponto, e o último ponto que eu destaquei, fala assim, ó: aqui está a ligação entre o prólogo e a conclusão do Evangelho, que está lá em João, capítulo 20, verso 31. O apóstolo explica por que escreveu o seu livro. Assim, a introdução e a conclusão do Evangelho formam uma espécie de unidade, apresentando conceitos relacionados que abrangem tudo o que está entre ambas. Essa ligação aponta para o objetivo central do Evangelho de João, que as pessoas sejam salvas crendo em Jesus como o Salvador.
Esse é o tema central do Evangelho de João. Que você aceite Jesus, que você conheça Jesus, que você reconheça Jesus, para que você possa ser salvo por Jesus. Tudo o que está entre o início e o fim, o prólogo e a conclusão do Evangelho de João afirmam isso. E isso é bastante interessante, porque nós estamos apenas na terceira semana. As duas primeiras, nós meditamos em temas que estavam ali, basicamente na conclusão do livro. E aí, na terceira semana, nós fomos para o início do livro. E a gente vê, vamos dizer assim, o relacionamento, né, a ligação que há entre o início e o fim. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje tratamos um tema, ouvindo ou não ouvindo a palavra. Que nós possamos nos manter sempre de ouvidos abertos à palavra de Deus. Palavra essa que se fez carne, como vimos ontem. E essa palavra tem o poder para salvar a mim e a você. Tá certo? Fica com Deus, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.